A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Vamos abrir as nossas Bíblias, a Epístola de São Paulo aos Efésios, o capítulo 2, para fazermos a leitura do verso 4 até o verso de número 7. A Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, o verso 4 ao verso 7. Para a nossa meditação esta noite de domingo, nós estamos aí dando continuidade a uma pequena série, uma série de sermões no livro de Efésios, e esta noite nós retornamos aí ao capítulo 2, do verso 4 ao verso 7, leiamos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, curva a sua fronte, feche os seus olhos, oremos. Bondoso Deus, rico em misericórdia, e que nos amou desde a eternidade, rogamos agora ao Teu Espírito que nos fale pela Santa Palavra, nos instruindo para a vida cristã e nos edificando. É o que rogamos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. A série de sermões em Efésios com o tema geral antes da fundação do mundo. Nós hoje retornamos ao capítulo 2, o verso 4 ao 7, que já tivemos a oportunidade de, semanas anteriores, meditar neste mesmo trecho. Devemos permanecer nele ainda por uns 2 sermões, em vista a riqueza deste capítulo inicial de Efésios. E hoje o tema que nós vamos tratar é assentados nos lugares celestiais em Cristo. João Calvino, nas Institutos da Religião Cristã, diz: nós devemos entender que enquanto Jesus permanecer exterior a nós e estivermos separados dele, tudo o que ele sofreu e fez para a salvação da raça humana permanece inútil e sem qualquer valor para nós. Institutos da Religião Cristã, livro 3, capítulo 1, seção 1. O que Calvino fala é que a obra redentora de Cristo precisa e necessita ser aplicada à nossa vida. Sem essa aplicação, ela é inútil, ela não tem valor. É preciso então olhar para a obra salvadora de Cristo e redentora com uma eficácia prática em nosso viver. Nos dias do apóstolo Paulo, dias que eram caracterizados por uma repulsiva perversidade, o capítulo 2, o verso 2 nos fala disso. E nossa sociedade também vive os efeitos do pecado e estamos sem esperança, como estavam os Efésios, mostra o verso 12 do capítulo 2. A mesma perversidade que reinava naquela época, a mesma falta de esperança, é a mesma perversidade dos nossos dias e a mesma falta de esperança presente nos homens que estão sem Deus. O apóstolo inicia esse trecho que estamos com a palavra mas. Assim, o apóstolo vai do desespero daqueles que estavam mortos em delitos e pecado à realidade do homem de pecado para a esperança e consolação do Evangelho. Então Paulo faz uma ligação. Em primeiro lugar, ele apresenta a condição do homem sem esperança e sem Deus. E agora ele liga esse trecho à ideia de um homem com o Evangelho e a esperança da salvação presente na vida dele. Essa é a única esperança, a salvação em Cristo. Fora dela não há absolutamente nada e nenhuma esperança para você. Aquilo que o verso 12 diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Entenda que a única esperança que você tem e a única certeza absoluta é de que Cristo pode salvar você e fazer com que você retorne a um relacionamento com Deus.
Sem Deus não há esperança para você. Mas Paulo não se contenta meramente em introduzir o Evangelho. Aqui Paulo não está falando a homens que não tinham conhecimento do Evangelho. Ele está escrevendo à igreja, gente que já tinha crido em Cristo Jesus, já tinha alcançado a esperança em Cristo e conhecia o Evangelho. Seu desejo é que tenhamos uma clara ideia do feito grandioso de Deus por nós. O que Deus fez por nós? Só quando nós temos uma compreensão bem clara do que Deus realizou a favor de pecadores que estavam mortos em delitos e pecados, é que nós então podemos ter uma perspectiva correta do plano de salvação, da pessoa de Cristo, da obra redentora e da vida cristã. Sem isso, a sua vida cristã vai perdendo o ânimo. E você pode cair em duas realidades. A primeira, você se torna um hipócrita. Você tem uma vida religiosa, você pratica atos religiosos, você vai à igreja, mas você é vazio por dentro. Isso pode durar uma vida toda. Ou você abandona a igreja e vai viver a realidade, que é uma vida sem Deus. Ter uma vida com Deus implica em uma continuidade. Por isso Paulo diz que devemos desenvolver a nossa salvação. Uma vez concedida por Cristo a nós, Ele requer que desenvolvamos a nossa salvação. Como temos então reagido a este bendito mas? Devemos aprender e compreender exatamente o que Deus fez por nós. Em primeiro lugar, então, eu quero compreender com vocês essa noite. Nós que estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, o cristão não pertence a este mundo. Leiamos novamente o verso 4 ao verso 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O texto apresenta essa ideia do novo estado daqueles que no primeiro trecho do capítulo 2 foram apresentados como estando mortos em delitos e pecados. Então ele diz, mas Deus, aquele Deus rico em misericórdia, que nos ama, envia o seu Filho para nos dar vida. Antes pertencíamos ao mundo, nós fazíamos parte do mundo, estávamos presos ao mundo em todos os aspectos, em sua mente, perspectiva, entendimento, prazeres, esperanças e desejos. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E Paulo completa então no verso 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo então diz que nós outrora pertencíamos ao mundo. Quando eu digo mundo, eu não estou falando do planeta. Eu estou falando de um sistema filosófico maligno e pecaminoso que reina nessa era presente. Paulo diz que outrora nós pertencíamos a esse sistema. Então a nossa mente, a nossa perspectiva, o entendimento, os prazeres, esperanças e desejos eram todos dados a este mundo. Então Paulo diz que nós vivíamos conforme o curso deste mundo. O cristão então agora não pertence mais a esse mundo. E o que isso implica? O incrédulo, ele está inteiramente confinado a este mundo. O não cristão, aquele que não exerceu fé em Cristo, ele está preso a este sistema filosófico pecaminoso e vive conforme ele. Quando Paulo apresenta a ideia de que estamos nos lugares celestiais, ele fala daquilo que está lá em Gálatas 1:4. Abra sua Bíblia, volta uma epístola, a epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 4. Paulo diz assim, Gálatas 1:4: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados,
para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo declara que a morte de Cristo pelos nossos pecados serve para nos desarraigar deste mundo. Literalmente nós tínhamos raízes. Você sabe o que é uma raiz? Para que serve uma raiz? A raiz tem 2 propósitos. Primeiro propósito, ela prende, mantém firme a árvore ou a planta ao solo. Então ela mantém aquele ser, aquela planta, aquela árvore presa ao solo. Em segundo lugar, a raiz alimenta e dá vida àquela árvore. Ela suga do solo o alimento necessário para manter a vida daquele ser. Paulo disse que nós estávamos arraigados. As nossas raízes estavam presas neste mundo. Nós estávamos presos a ele e nos alimentávamos dele. Então no verso 3, o apóstolo Paulo declara que outrora vivíamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo diz que outrora vivíamos para o mundo, mas agora, depois do mas, Paulo declara no verso 4, mas Deus, um Deus rico em misericórdia, tira vocês do mundo e coloca vocês no céu. Aquilo que Jesus declara no Evangelho: o nosso coração não está nesse mundo, mas está lá no reino dos céus, e é lá que ajuntamos tesouros. O ímpio está preso ao mundo, mas Paulo em Gálatas 1,4 diz que nós fomos desarraigados, fomos arrancados do mundo pela graça de Cristo. Por isso o cristão não está preso ao mundo, ele está livre do mundo. Precisamos compreender e entender que não pertence à nossa realidade estarmos ligados a este mundo, vivermos para este mundo, para este tempo presente. Aquilo que outrora nos caracterizava como vivermos para a nossa carne, propensos à carne, satisfazendo a carne, não faz mais parte da nossa existência. Fomos libertos. E agora a nossa realidade é espiritual e celestial. Por isso Paulo diz que aqueles que outrora estavam presos no mundo, agora estão assentados nos lugares celestiais na pessoa de Cristo. Nós vivemos para o céu e vivemos no céu em Cristo Jesus. Por isso a nossa vida está olhando para o céu. Um cristão não fica preso a este tempo presente, a este mundo, mas ele está de fato ligado à realidade espiritual. Um cristão, ele é liberto do presente século. Ainda estamos nele, mas não somos mais dele. Não somos dirigidos por este século. O que nos dirige nos nossos afazeres, pensamentos, vontades, ações, no vestir, no falar, no pensar, é a concepção celestial. Outrora, Paulo diz que o que nos moldava era o mundo. O que falávamos expressava o mundanismo. O que vestíamos expressava o mundanismo. Como nos relacionávamos uns com os outros era expressado pelo mundanismo. Agora, assentar nos lugares celestiais, Paulo diz que a nossa cidadania é espiritual e é celestial. Por isso as nossas falas são celestiais. Por isso o nosso proceder é celestial. Os nossos afazeres são celestiais. Tudo o que fazemos é celestial. Nós já não somos mais como outrora. Houve uma transformação, uma libertação. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Em 1 Pedro 2, 11 a 12, encontramos a ideia de que somos forasteiros e peregrinos. Vocês não pertencem a este mundo. Nós vimos isso na epístola de Pedro. Pedro apresentando a ideia de que aqueles que foram ganhos por Cristo ganharam uma nova cidadania. Você tem um novo passaporte. Você já não pertence a este tempo, mas você pertence agora aos céus. Por isso o mundo deve olhar para você como estrangeiro e peregrino. Paulo então apresenta ele mesmo como embaixador do reino. Ele está numa nação estrangeira, num povo estrangeiro, representando uma outra nação e um outro povo. O que Paulo nos apresenta aqui é a ideia de que nós já não somos mais filhos da ira. Já não somos mais
como aqueles que vivem neste mundo, dirigidos por este mundo, mas o nosso pensamento, nossas vontades, tudo que fazemos é celestial. Então entenda, ser forasteiro e peregrino significa não pertencer a este tempo presente. Eu não sei se vocês já viram um estrangeiro de perto e já tiveram a oportunidade de se comunicar com ele. As coisas são estranhas para ele, tudo é diferente. Há concepções culturais que fogem à realidade dele. A forma como ele fala, como ele se porta, é diferente da nossa realidade. Paulo então apresenta a ideia de que agora nós, cidadãos do reino, quando estivermos neste mundo, somos diferentes. E as pessoas vão olhar e dizer, ele não pertence a este tempo. A forma de pensar, de falar, de agir é diferente. A cultura dele é diferente. O intelecto dele pensa de forma diferente. As volições são dirigidas por algo que difere dos homens deste tempo presente. Paulo então diz, nós estamos fora deste tempo presente. Em segundo lugar, não estamos mais sob o domínio de Satanás. Paulo, quando ele apresenta no verso 6 a ideia que com Cristo fomos ressurretos e que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, ele apresenta a ideia de que agora há um Senhor sobre nós, inteiramente reinando em nossas vidas. Tem um livro de John Bunyan, que é mais conhecido entre vocês pelo livro Peregrino, um livro publicado pela editora Novo Século, já não é mais publicado, chamado As Guerras da Famosa Cidade de Alma Humana. Neste livro, John Bunyan apresenta a ideia de que nós somos a cidade de alma humana e o inimigo invadiu a cidade, usurpou o trono do nosso rei. E então no capítulo 1 do livro 2, John Bunyan diz o seguinte: não tardou a despontar o dia, e entendimento, vontade e consciência dirigiram-se para a praça do mercado, a hora que o príncipe Jesus havia fixado. Chamando-se a população ao dito local, à espera deles, apresentaram com os adornos o esplendor do príncipe Jesus, o qual revestido na véspera, sendo tal o brilho que dele irradiava, que pela rua toda ficou iluminada. Os três foram colocando-se junto à porta-boca, que estava situada em um dos extremos da praça do mercado, porque era nesse sítio que outrora costumavam ler todos os documentos públicos. Foi, pois, aí que eles se postraram, tendo entre si as vestes oficiais e havendo-os procedido os seus tamborins. Ora, o povo estava ansiosíssimo, porque tudo lhe fora notificado. Consciência, então, pondo-se de pé, tendo feito com a mão um sinal para que todos se calassem, leu em alta voz o perdão. Quando, porém, chegou a essas palavras, o Senhor, Deus misericordioso e clemente, vos perdoa todas as iniquidades, transgressões, pecados e blasfêmias. Não se puderam conter, começaram a saltar de alegria. Convém aqui notar que o referido documento vinha os nomes de todos os habitantes de alma humana, e que os selos que lhe vinham apensos chamavam a atenção geral. Depois de Consciência ter concluído a leitura, os cidadãos subiram aos muros, dando largos regozijos, e se achavam possuídos. Curvaram-se 7 vezes com o rosto voltado para o pavilhão de Emanuel. Soltaram este entusiasmo brado, que Emanuel viva eternamente. Aos mancebos de alma humana foi ordenado que tocassem os sinos em sinal de regozijo. Tocaram-nos, pois, o povo, e pôs-se eles a cantar, havendo música em todas as casas de alma humana. O príncipe, quando despediu os 3 prisioneiros, que se retiraram gozosos, marchando ao som da flauta e do tamboril, ordenou aos capitães, e bem assim a todos os demais oficiais e soldados, que compunham o exército, que estivessem prontos na manhã seguinte, que era aquela a hora em que Consciência havia de ler o perdão à alma humana, para executar mais uma vez aquilo que tinha sido dito. Pois depois de nascer o sol, portanto, e juntamente quando Consciência tinha terminado a leitura do perdão, Emanuel deu ordem a todas as trombetas do acampamento para que tocassem.
e que as bandeiras fossem hasteadas para o monte misericordioso e metade para o monte justiça. Ordenou outra assim, que os capitães envergassem as suas armaduras e os soldados soltassem brandos de regozijo. O capitão Crença, que havia guardado o castelo, não ficou também silencioso nesse dia, pois que subindo ao alto da fortaleza atraiu, mediante o som da trombeta, a atenção tanto de alma humana como do arraial do príncipe. É um livro majestoso que de forma poética narra essa luta entre Satanás, que usurpa o trono, e daqueles servos de alma humana que se rendem a este Senhor. Mas numa luta majestosa e universal, o príncipe Emanuel, o Senhor Jesus, toma a cidade de alma humana de novo, e as tropas então chegam. E se você depois tiver a oportunidade de ler todo este capítulo 1 do livro 2, você vai ver como de forma poética é narrada a tomada de toda a cidade e o anúncio de que o rei venceu. Quando Paulo declara que em Cristo nós somos ressurretos, lembre que na ressurreição Cristo venceu o diabo, trouxe o poder sobre a morte e o inferno nas suas mãos, e ele se assenta então à direita de Deus Pai. E agora Paulo diz que nessa posição nós, os servos, estamos também incluídos. Por isso o diabo não tem mais domínio sobre nós. Quando cremos em Cristo como Senhor e Salvador, somos transferidos para os mais altos céus. Olha o que diz Paulo, Colossenses, o capítulo 1, o verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lembram que lá em Gálatas, Paulo disse que nós fomos desarraigados do poder do mundo. O mundo não tem poder sobre o crente. Agora Paulo está declarando que o império das trevas, o reino das trevas, não tem mais domínio sobre nós. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está assentado nas regiões celestiais em Cristo. Significa que Ele é o príncipe, Senhor sobre as nossas vidas. Então o mundo perdeu autoridade, o diabo perdeu autoridade. Veja que a libertação está sendo ampla em todas as áreas. Os nossos inimigos estão sendo vencidos pelo poder do Evangelho. Paulo declara que em Cristo somos livres do domínio do diabo. O mundo, que é um inimigo terrível, foi vencido. O diabo, um outro inimigo terrível, foi vencido. Por que então nos submetermos a dois inimigos vencidos? Por que temê-los? Se a Escritura declara que foram derrotados, que não tem poder sobre aqueles que experimentaram o amor de Deus em Cristo Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diz Paulo, nos coloca nas regiões celestiais, naquele lugar onde o diabo não tem mais acesso, naquele lugar que o mundo não tem entrada. Esse mundo jaz no maligno. Então Paulo declara em Gálatas e em Colossenses que aquilo que ele disse em Efésios é uma realidade em nossas vidas. Os nossos inimigos estão derrotados. Mas sabe qual é o nosso grande problema como igreja? E a ilustração que John Bunyan usa é interessante. Os capitães estão presentes, a consciência, a vontade, a fé, a crença. E ele então situa-os na porta chamada boca. Com a boca se professa para a salvação. Com consciência, com entendimento, com fé. Nós precisamos exteriorizar a nossa fé, precisamos exteriorizar conscientemente aquilo que cremos e declarar com as nossas bocas. Nós temos vivido essa realidade como se ela não existisse, o que é denominado ateísmo prático. Cantamos que Jesus venceu o mundo, a morte, o inferno, mas na prática não queremos crer nisso e nos submetemos a esses antigos senhores.
que outrora nos dominaram, que outrora exerceram domínio total sobre as nossas vidas, e que agora estão derrotados. Por que então a igreja se submete ao mundo e a Satanás, se foram eles derrotados e a igreja está assentada em lugares celestiais? Precisamos viver na prática essa verdade cristã. O mundo não domina a igreja. O diabo não tem domínio sobre a igreja. Temos um Senhor vitorioso, assentado à direita de Deus Pai, e que nos dá agora o direito também, junto com Ele, nos assentarmos neste lugar celestial, à mesa do grande Senhor. Por que nos submeteremos a senhores que foram derrotados? Por que nos dobraremos diante daqueles que já não têm mais domínio sobre nós, do qual nossas raízes foram arrancadas, do qual o império foi anulado, não há mais império do mal sobre nós, fomos libertos. E alguns ainda caminham como que correntes, cativos de um senhorio maligno. As Escrituras dizem que estamos livres, que já não há mais domínio sobre nós. É juntamente com Cristo. Paulo fala disso. Junto com a pessoa de Cristo. Cristo é vitorioso. Ele não vai se tornar vitorioso. Precisamos nos apropriar dessa verdade cristã. Ele vivificou-nos com Cristo, ressuscitou-nos juntos com Cristo, nos fez assentar juntos nos lugares celestiais em Cristo. Na pessoa e na obra redentora de Cristo, fomos perfeitamente livres do domínio do mundo e do diabo. Por isso, quando esses inimigos se apresentam, você tem todas as armas celestiais, espirituais e poderosas para vencê-los. Um cristão que vive submisso ao mundo ou ao diabo é porque se esqueceu da libertação que obteve em Cristo e torna então ao domínio e ao senhorio de mestres que já foram vencidos. A igreja precisa restaurar nos nossos dias essa distinção bem clara de um Senhor vitorioso, assunto aos céus, ressurreto e poderoso, que humilhou os inimigos na cruz e os venceu definitivamente, e viver nesta verdade, para então apresentar armas espirituais eficazes contra o mundo e contra o diabo. Nós perdemos de fato o ânimo, porque nos distanciamos dessa notícia tão maravilhosa. O texto de John Bunyan narra que aqueles habitantes de alma humana subiram nos muros e começaram a se regozijar, e 7 vezes dobraram o rosto orando ao santo monte de misericórdia, porque tinham sido libertados. Esse regozijo parece ter sido esquecido pelos cristãos, de que há um novo rei reinando sobre as nossas vidas, e que o antigo Senhor foi derrotado. Precisamos restaurar esta mensagem nos nossos dias. Em terceiro lugar, não estamos mais sobre a ira de Deus. O apóstolo anteriormente nos caracterizou como filhos da ira. Acompanhe comigo lá em Efésios capítulo 2, o verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Paulo usa o tempo passado. Outrora éramos. Nós não somos mais filhos da ira, mas agora, debaixo do Evangelho, somos filhos de Deus. O que nos ajuda a entender que estamos nos lugares celestiais é que nós não somos mais deste mundo. Nós não somos mais criaturas de Deus. Essa é a nossa condição antiga. Aqueles que creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja a distinção. Outrora éramos filhos da ira. Não podíamos nem permanecer na criação. O nosso lugar era o inferno, onde todos aqueles que estão debaixo da ira de Deus devem estar. Mas Paulo diz que dessa condição nós fomos transportados para o lugar celestial.
Jesus declara isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de São João, capítulo 14. A partir do verso 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como me dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus termina dizendo que vai para junto do Pai e começa dizendo que vai para junto do Pai preparar morada. No texto grego a ideia é de quarto. E ele diz assim: na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar quarto para vocês. Eu não tenho quarto na casa de vocês. Lá há quarto para os filhos de vocês. Há quarto para vocês. Mas Jesus declara que na casa do Pai há quartos para nós, para aqueles que creram, para aqueles que foram feitos filhos de Deus. Nós temos uma morada junto do Pai. Por isso declara o texto lá de Efésios: nós estamos nos lugares celestiais, nós temos um assento. Entenda, o texto não está declarando que nós vamos para o céu. Nós estamos assentados em Cristo. Sabe onde Jesus está assentado? À direita de Deus Pai. Ele declara então que o lugar que nós temos é de honra, é de quem está bem perto do Pai. Então nós somos filhos de Deus. E a morada para nós, os filhos de Deus, lá no céu. Por isso o cristão não vive neste mundo. Aqui não é o nosso lugar. A nossa morada é junto com o Pai. Somos libertos deste tempo presente, desarraigados, libertos do domínio do império das trevas. Em segundo lugar, o crente precisa entender que esse mundo, tanto o mundo como filosofia pecaminosa, como seu senhor, o diabo, não tem mais domínio sobre os crentes. Eles estão sobre o reinado de Deus e Cristo Jesus. E por último, precisamos compreender que o nosso lugar de morada final e definitivo é no céu, junto com o nosso Pai. É ali que devemos viver, habitar. Por isso, o nosso coração está nos céus, com Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Por adoção, fomos recebidos no lar celestial. Somos parte da família de Deus. Não somos mais deste mundo, deste tempo presente, nem do diabo. Somos de Deus, família do Senhor. Não pertencemos mais a este tempo presente, nem somos dominados por Ele. Estamos em Cristo Jesus, assentados nos lugares celestiais. Curva sua fronte e feche os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, é muito belo e maravilhoso entendermos que apesar do nosso estado pecaminoso, de estarmos mortos em delitos e pecados, estarmos vivendo
domínio deste tempo presente, deste mundo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O apóstolo nos declara: mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos apresentou Cristo Jesus, em quem experimentamos a libertação deste mundo, pois fomos desarraigados e não vivemos mais conforme os pensamentos deste tempo presente. Fomos libertos do império das trevas. Satanás não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Por isso, o cristão vive para o reino dos céus. O cristão vive sobre o reinado do Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso, o cristão deve compreender que a nossa filiação nos remete a um novo lar. Nós estamos, por adoção, ligados ao reino celestial de Cristo e pertencemos à família de Deus. Por isso, Jesus Cristo respondeu aos discípulos que a família deles são aqueles que fazem a vontade do seu Pai. Ó Senhor, dá-nos graça de vivermos por esta verdade. Somos da família de Deus e vivermos então assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o que nós rogamos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.